Uma história tão mágica quanto a de Souzo no Frieren, mas que tem chances de ser completamente esquecida. Essa história é sobre um mundo mágico em que somente poucos seres humanos têm conhecimento sobre como fazer magia. A protagonista é uma menina comum, mas que sempre foi encantada com a magia do mundo e com os bruxos que têm esse poder. E o que ela mais quer é ser uma deles. Witch Hat Atelier tem o potencial para ser o próximo grande anime de fantasia, mas tem uma coisa que pode arruinar completamente as chances dessa história ser bem adaptada, e talvez até cair num completo esquecimento. Igual aquela temporada que todo mundo combinou de esquecer que existiu. Kamome Shirahama foi quem criou e desenhou o mangá. Em 2022 anunciaram a adaptação para anime. Em julho de 2024 teve o primeiro trailer e o lançamento está previsto para esse ano, 2025. Aliás, feliz ano novo! Agora eu vou contar um pouco da história do primeiro capítulo desse mangá, que já vendeu mais de 5 milhões de cópias, e depois vou explicar o que ameaça o sucesso dessa adaptação. E relaxa que não vai ter nenhum spoiler grande, mas se você preferir ler por conta própria, é só pular para esse tempo aqui na tela. Atletas são atletas a partir do momento em que nascem? E os astronautas? E as dançarinas? Não, essas coisas não são decididas ao nascer. Então, e os bruxos? Coco, uma filha de uma costureira, sempre foi fascinada pela magia e pelos bruxos, que são os únicos que sabem como ela funciona e sempre escondem do público os seus métodos. A magia está presente em tudo nesse mundo, e as pessoas comuns podem apenas receber a bênção da magia. Elas não podem se tornar bruxas. Um dia, Coco recebe uma visita inesperada. Uma carruagem alada pousa no seu vilarejo e traz clientes para a loja da sua mãe. Junto delas, chega também um homem misterioso com um sorriso simpático. Coco atende o homem e mostra uma destreza impressionante trabalhando com tecidos. Isso chama a atenção dele, que fica admirando o trabalho dela. Coco não consegue esconder que adora magia, e o rapaz, curioso, pergunta de onde vem essa paixão toda. Ela conta que quando era mais nova, sua mãe levou ela até uma feira no castelo, e com o dinheiro que a mãe dela deu para ela comer morangos assados, ela comprou de um bruxo mascarado um livro que parecia feito à mão. Ela diz que é um livro de figuras mágicas e fica toda feliz que ainda ganhou uma varinha que vira uma caneta de brinde. E fala que quando crescer vai virar uma bruxa que usa magia para colorir o mundo. Mas a mãe dela não acredita que a filha pode virar uma bruxa, e diz que as pessoas não se tornam bruxas, elas nascem assim. O homem que a Coco está atendendo fica interessado nessa história sobre o bruxo mascarado vendendo um livro ilustrado. E quando ele está prestes a perguntar mais sobre esse bruxo, um barulho bem alto lá fora interrompe os dois. Uns moleque pentelho quebraram a carruagem alada das moças, e aqui o homem misterioso vem ajudar. E nesse momento ele revela que na verdade ele é um bruxo chamado Kifrey, e ele diz que pode consertar a carruagem. Coco prontamente oferece a loja para que ele possa fazer isso, e assim talvez terá chance de ver ele fazendo magia. Só que as coisas não acontecem como ela esperava, e ela acaba ficando de vigia para que ninguém entre enquanto ele reformula o encantamento mágico. Os garotinhos voltam para tentar espiar ele fazendo magia, mas não conseguem ver nada porque a claraboia está fechada, e nisso eles vão embora. Porém, Coco conhece uma entrada diferente e finalmente consegue ver alguém fazendo magia. E assim ela entende que não se extrai magia de lugar nenhum. Na verdade, para fazer magia você precisa desenhar. Depois que tudo acaba, as moças vão embora e Kifrey também. A mãe da Coco fica aliviada porque achou que ela ia querer ir embora com o bruxo. E a gente descobre que o pai da Coco ficou doente e faleceu. Mas Coco diz para sua mãe que não vai deixar ela sozinha. Agora que a Coco descobriu que para fazer magia você precisa desenhar, ela percebe que o livro ilustrado que ela comprou com o bruxo mascarado pode ser realmente um livro que ensina a fazer magia. Então ela começa a desenhar os símbolos do livro, e a magia começa a acontecer. Ela faz isso várias vezes e começa a perceber que os desenhos grandes são mais poderosos que os pequenos. Os mais bem feitos duram mais tempo que os desorganizados, e então ela tem a ideia de tracejar um dos desenhos do livro. Uma explosão acontece. Kifrey aparece e salva Coco. Só que com o barulho, a mãe da Coco vem ver o que aconteceu. E assim, ela acaba petrificada. Kifrey diz que é por isso que eles escondem a magia do público, para coisas desse tipo não acontecerem. E fala que vai precisar apagar a memória da Coco.
Só que ela surta e fala que, se ela esquecer, o que vai acontecer com a mãe dela? Kifri diz que se ele souber qual o desenho foi usado, ele pode saber como reverter. E a Coco fala que lembra de tudo sobre o livro ilustrado, como se fosse a palma da mão dela. Kifri, que está atrás desse livro, percebe que se apagar a memória dela, vai perder a única pista que ele tem. E então, ele propõe para ela que se ele não pode apagar a verdade que ela sabe agora, vai fazer ela se tornar alguém que pode proteger o segredo. E assim começa a jornada de Coco para se tornar uma bruxa. Esse mangá tem tudo para ser um sucesso tão grande quanto foi o de Frieren, mas agora eu vou falar o que pode fazer essa adaptação ser um desastre. Desde que foi anunciada a adaptação para anime, algumas pessoas mostraram sua preocupação, ainda mais quando foi anunciado que o estúdio que iria trabalhar no anime era o Bug Films. Que, para quem não sabe, assim como eu não sabia antes de fazer pesquisa para esse vídeo, esse é o mesmo estúdio que teve problemas para adaptar Zone 100. E nesse caso o que aconteceu foi que o estúdio teve vários problemas de produção e tiveram atrasos em alguns episódios. E acabaram ficando sem horários para exibir os 3 últimos episódios na televisão. E acabou entrando em hiato por tempo indeterminado. E só depois de uma pausa de 2 meses, eles conseguiram lançar os 3 últimos episódios da temporada, nos dias 25 e 26 de dezembro de 2023. Dá pra perceber que eles tiveram que priorizar algumas coisas sobre outras. Por exemplo, a abertura antes do episódio 8 é uma versão mais simples, com só alguns zumbis andando e algumas cenas do anime de fundo. A partir do episódio 8 tem uma outra versão da abertura mais animada, e tem até dancinhas estilo TikTok. Mas apesar dos problemas, Zone 100 foi finalizado e com uma qualidade que eu diria que é até acima da média. E uma pessoa comentou até que não importa que tenham atrasos na adaptação de Witch Hat Atelier, desde que o anime fique com uma qualidade tão boa quanto a do mangá. O que eu concordo, eu prefiro só ter que esperar mais e ter um anime de boa qualidade do que ter uma coisa entregue rápido, mas que é inconsistente. Pra mim não é um problema esperar, já que eu tô bem ocupado tentando construir uma base legal no Enshrouded. E como você pode ver, eu tô falhando miseravelmente. Aliás, eu quero avisar uma coisa, eu criei um Discord pra gente trocar uma ideia, jogar uns joguinhos e quem sabe fazer umas sessões assistindo algum anime juntos. O link tá aqui na descrição. Mas voltando, infelizmente não é tão simples quanto é só animar tudo antes e lançar quando estiver pronto. Os animes raramente ficam prontos antes do lançamento. E esse é um problema bem grande que os estúdios enfrentam. E a gente tem que lembrar que pro lançamento de um anime, não é só o anime, a arte, a qualidade que importam. Existem várias outras áreas como marketing e venda de produtos de merchandising do anime, que são levados em conta e tudo isso pode afetar a produção e distribuição do anime. Ou seja, são muitas etapas que podem dar merda. E como diz a Lei de Murphy, se tem chance de dar merda, vai dar merda. Outro possível problema, como sempre, é a chance de usarem CGI para agilizar o processo de produção. E como a gente pode ver nesse preview, tem essa casa em 3D, mas que na minha opinião foi muito bem feito. Eu não ligo para CGI simples tipo esse, para cenários, figurantes, animais, veículos, realmente não me incomoda. Às vezes eu acho até charmoso um cenário 3D com personagens 2D, me lembra um pouco do visual de Ragnarok. E se algumas partes forem CGI para eles poderem caprichar mais em alguma cena mais impactante, tipo aquela deles voando, eu acho que é uma ótima ideia. Mas pelo trabalho que eles fizeram em Zone 100, eu não acho que CGI vai ser um problema nesse anime. Pelo menos, eu espero que não seja. Eu tenho certeza que se Witch Hat Atelier for bem adaptado, tem o potencial para ficar muito popular, o que aliás deixou algumas pessoas preocupadas no fórum, falando que tem medo de que a história fique muito popular, porque vai fazer ela ficar pior e que pode atrair fãs tóxicos. O que não deixa de ser verdade, mas mesmo assim, as consequências da história ficar muito popular são muito mais positivas do que negativas. Porque assim, incentiva a melhorar ainda mais a qualidade, incentiva a fazerem novas temporadas e dar o reconhecimento devido para quem criou a história. Mas se você já leu Witch Hat Atelier, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o mangá e se você tá animado ou preocupado com a adaptação. Eu tô bem animado. Eu acho que realmente vai ser muito bom. Vamos torcer para que não tenha problemas de produção. E eu quero é que muita gente conheça essa história, que tenha várias temporadas, porque a gente precisa de animes de fantasia de qualidade, que não sejam esses isekais genéricos. Agora, o vídeo da esquerda é dos novos animes da temporada de 2025, e o da direita é o top 10 melhores animes de romance de 2024. É só você escolher um deles.